Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje, quarta-feira, dia 5 de junho, hoje nós celebramos o mártir São Bonifácio, que nasceu na Inglaterra cerca de 673. Fez profissão religiosa e viveu no mosteiro de Exeter. Em 719, partiu para a Alemanha a fim de pregar o evangelho, obtendo excelentes resultados. Ordenado bispo, governou a igreja de Mogúncia e, com a ajuda de vários colaboradores, fundou e restaurou diversas igrejas na Baviera. Na Turíngia e na Francônia, realizou concílios e promulgou leis. Quando evangelizava os frisões, foi assassinado por pagãos. Em 754, seu corpo foi sepultado no mosteiro de Fulda. Ele é o evangelizador dos povos germânicos, né? Na Alemanha, ali da França também, né? E é muito respeitado por esses povos até hoje, né? Se você é novo ou nova no canal, convido você a fazer parte da nossa família, se inscreva aqui no canal, escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, as intenções, o padre quer rezar por tudo isso. Vamos então para o Evangelho, João, capítulo 11, do 25a ao 26. Ao capítulo 26, né? Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este seguinte caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, também morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem ela será mulher? Porque os 7 se casaram com elas. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhes falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é o Deus de vivo, não é o Deus de mortos, desculpa, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, os saduceus ali estavam muito enganados porque eles não acreditavam na ressurreição e eles proporam para Jesus ali quase que uma pegadinha, né? Um enigma. Mas Jesus disse: não, vocês estão enganados, existe ressurreição, não é? E na ressurreição nós estaremos num estágio diferente, num estado diferente, né? De vida, nós seremos como anjos, nós não nos casaremos, nem receberemos esposa, nem nos daremos em casamento, né? Mas você sabe que Jesus estava falando da ressurreição e da alma, mas ao longo da história, você sabe que nós fomos muito acusados, nós católicos e cristãos, de uma coisa que nós nunca cometemos, né? Porque muitas pessoas usaram essa passagem aqui, na qual Jesus fala do Espírito, da ressurreição e muitas outras, para dizer que o corpo é mau, que a matéria é má, né? Eles nos acusaram de platonismo, né? A doutrina platônica. Platão foi um filósofo grego antigo, né? Que, resumindo, né? Bem resumidamente, ele dizia que a matéria, o corpo é mau e o que vale é só o que está imaterial, né? A alma, o que está no mundo das ideias, das abstrações, né? Então, nós fomos acusados de buscarmos só a ressurreição, a alma, e negarmos o corpo. Mas isso não é verdade, porque Jesus, veja bem, ele não se tornou um anjo, ele não se tornou um animal, ele se tornou um ser humano. E o corpo dele era o corpo divino. E ele entregou esse corpo santo na cruz, e ele nos dá o seu corpo e o seu sangue, que é divino, mas também humano. Então, Jesus se tornou homem para mostrar que a nossa corporalidade também é importante. Jesus não despreza o corpo, Jesus não despreza os prazeres humanos que são lícitos, que são bons. Não é que o cristão tem que viver só triste, sem rir, sem ter prazer. Não, o cristão pode ir à festa, pode comer comidas gostosas, pode viver prazeres lícitos, mas não pode ser escravo do prazer, né? É que nem muita gente que luta pela castidade e começa a ter uma visão negativa do sexo.
Mas o sexo ele foi criado por Deus para a preservação da espécie e ele é algo, um instinto natural abençoado, lindo, se usado dentro da sua finalidade, no casamento, para o bem dos esposos, para gerar vida. Agora tem gente que joga junto com a água suja o bebê que nela toma o banho, né? Trata o sexo como se o sexo fosse horrível, uma coisa má, coisa do diabo. Não é. Então tem que purificar a visão, nem 8 nem 80, né? Claro, Deus nos chama a viver a sexualidade dentro do nosso estado de vida. Você que é casado com a sua esposa, de maneira digna, né? Mas não tem que ter medo, porque a pessoa fica com essa visão, depois casa, não consegue se entregar, viver bem essa dimensão do matrimônio que é importante, né? Então, o corpo é um lugar de revelação também, né? Porque, na verdade, tem gente que fala esse corpo de pecado, né? Tudo bem, São Paulo usou essa linguagem porque na época dele era muito válida, mas se você for estudar teologicamente, ele não está condenando a corporalidade, ele está condenando a carne, que é um sinônimo não do corpo físico, mas um sinônimo da concupiscência, da inclinação para o mal, né? Isso que ele está condenando. Então não é nem o corpo que peca, você sabia que é a alma que peca, né? Usando o corpo? Porque se o corpo pecasse, né, os macacos, os cachorros teriam que ir para o confessionário. Você já viu algum confessionário para cachorro? Não. Né? Então quem peca é a alma, usando do corpo. Então o ser humano não é um corpo sofrido que vai se libertar e ter alma e viver no estado espiritual somente. Não, nós somos uma unidade. A antropologia cristã nos ensina. Corpo e alma. Então a gente tem que cuidar bem, né, da nossa alma, rezando, da nossa intelectualidade, mas temos que cuidar também bem do nosso corpo. O cristão precisa cuidar bem do seu corpo, fazer um exercício físico, comer bem, sabe? Cuidar de si. É o templo do Espírito Santo, sabe? E também, claro, não ser apegado excessivamente à matéria, nem 8 nem 80. Vamos cuidar do nosso corpo, mas não vamos viver escravos da vaidade, de uma busca, de uma perfeição, às vezes, inatingível, né? Vamos fazer as coisas com moderação e também cuidar da nossa alma, rezar. Mas é um perigo quando a pessoa vive só no espiritual e é um perigo quando a pessoa vive só no carnal, no humano, né? Tem que ter a integração, porque nós somos... Jesus se encarnou, ele era Deus e era homem. E ele se encarnou para mostrar que a nossa corporalidade, nosso ser, também é um lugar de revelação de Deus. Então a gente precisa ter maturidade para reconciliar essas duas verdades, né? Essas duas realidades. Ai, quando eu sinto um instinto, eu quero morrer. Não, você está vivo, é bom. Só não peque com esse instinto, com esse desejo. Direcione-o para o bem, para a vontade de Deus. Mas louve a Deus por você estar vivo, não é? Você sentir atração afetiva, sexual, isso é bonito. É dom de Deus, né? Só não pequemos, né? Óbvio. Bem, Espírito Santo, ilumina a nossa consciência, nos faz entender essa palavra, essa reflexão, nos faz ter esse equilíbrio de vivermos como o Senhor que foi humano e divino, que nós vivamos bem a dimensão humana, mas com a alma, com o coração no céu, buscando as coisas do alto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a água, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora: eu quero agradar a Deus. A nossa frase de hoje, testemunho público de fé, eu quero agradar a Deus. E por favor também, escreve aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, filho, filha, o que você entendeu desse evangelho, dessa pregação, o que você sente que Deus está pedindo para você agora. Porque às vezes não, quando a gente ouve uma palavra, a palavra nos interpela, Deus pede para nós algo, Deus pede, Deus orienta. Então o que o Senhor está te pedindo nesse momento? Escreve aqui, isso é muito importante, tá bom? Um abençoadíssimo dia para você.